Trocada por uma amante vulgar e humilhada pela própria sogra dentro da minha própria casa. 10 anos de sacrifício, pisoteados e transformados em nada. Mas o que eles não sabiam é que a mulher que eles desprezaram era uma princesa disfarçada. Bastou uma ligação para meu pai e o mundo deles desmoronou. Eu não nasci para ser cinzas. Eu sou o fogo que vai consumi-los. Como uma mãe princesa destrói o mundo dos traidores? Ouça como tudo começou. Esqueça, Beatriz. O importante é que estou mais feliz com a Camila. A felicidade dela é simples. Um prato da sua feijoada favorita e ela já fica satisfeita, disse Tiago. Cada palavra era como pedaços de gelo perfurando meus ouvidos, mais frias que a chuva que caía sobre minha pele há pouco. Enquanto eu caminhava do ponto de ônibus, parei na entrada da nossa porta. Não entrei completamente, mas o suficiente para ouvir a traição acontecendo na nossa sala. Nas minhas mãos eu segurava uma caixa de bolo, o favorito de chocolate do Tiago, com os dizeres: "Feliz aniversário de 10 anos, meu amor." O peso daquela caixa de repente pareceu o peso do mundo inteiro. Lentamente, quase sem forças, empurrei a porta. E lá estava a imagem que ficaria gravada na minha memória para sempre. O segundo golpe, o golpe da visão. Tiago, meu marido há 10 anos, estava relaxado no sofá. Sua cabeça descansava confortavelmente nas coxas de Camila, sua secretária. Os dedos dela acariciavam suavemente o cabelo dele. Ao lado deles, em uma poltrona, estava minha sogra, Dona Helena. Ela segurava uma faca pequena e uma maçã, descascando-a alegremente como se estivesse servindo aos 2 pombinhos. Não havia sinal de choque ou vergonha em seus rostos quando me viram. Apenas um olhar frio, como se eu fosse uma estranha perturbando seu momento privado. O ar parecia ter sido roubado dos meus pulmões. A caixa do bolo escorregou dos meus dedos trêmulos. Não fez um barulho alto ao cair, apenas um baque surdo no tapete grosso. Mas dentro do meu peito, algo desmoronou com um estrondo ensurdecedor. Ninguém se moveu para me ajudar. Seus olhos estavam focados apenas na caixa levemente amassada no chão, com traços de irritação. Eu não falei, não gritei. Um silêncio aterrorizante envolveu meu ser. Passei por eles. Cada passo era como pisar em cacos de vidro. Subi para nosso quarto. O quarto onde cuidei dele quando estava doente. O quarto onde construímos sonhos para o nosso filho. Peguei uma pequena mala preta. Lentamente, juntei algumas roupas para mim e para Lucas, nosso filho de 5 anos. A cada dobra, havia uma memória que eu tentava afastar. Meus movimentos eram silenciosos, quase automáticos, como se minha alma tivesse deixado meu corpo. Momentos depois, saí do quarto com a mala. Fui direto ao quarto de Lucas. Ele dormia profundamente. O movimento do seu peito era suave. Beijei sua testa enquanto uma lágrima caía em sua bochecha. Peguei-o gentilmente no colo, encostando sua cabeça no meu ombro. Ao descer as escadas, eles ainda estavam lá, sem se mover. Parei diante da mesa. Encarei aquele momento em silêncio. Lentamente, tirei o fino anel de ouro do meu dedo. O anel que eu tive que empenhar anos atrás só para comprar remédios para ele. Coloquei-o cuidadosamente sobre a mesa, ao lado da casca de maçã que minha sogra ainda não tinha terminado de descascar. Aquele foi o último olhar. Dei as costas sem olhar para trás. Abri a porta e saí para a noite fria e úmida. Um puxão suave, mas final, na porta, fechou 10 anos da minha vida. E ao fechar, o único som que preencheu meu mundo foi o fluxo incessante da chuva na rua. Um som que ecoava o fluxo silencioso das minhas lágrimas. A chuva não parava. Cada gota parecia uma pequena pedra caindo no teto do táxi em que estávamos. Pela janela, as luzes de São Paulo tornavam-se longas listras coloridas, borradas e confusas, como meus pensamentos. Lucas dormia profundamente em meus braços. Sua respiração era quente e pacífica no meu pescoço, sem saber da tempestade que destruía o mundo de sua mãe. Após algumas curvas e entradas em ruas estreitas, paramos em frente a um antigo prédio de apartamentos. Aqui, em um mundo tão distante do nosso condomínio de luxo, estava o refúgio que pensei.
Carreguei Lucas e desci com cuidado, levando a única mala que tínhamos. Bati 3 vezes na porta fina. Momentos depois, ela se abriu e vi um rosto cheio de preocupação. Dona Maria, a mulher que cuidou de mim desde a infância. As rugas em seu rosto pareceram se aprofundar com o choque. Meu Deus, Beatriz, o que aconteceu com você, minha filha? E o Lucas? Vocês estão encharcados. Sua voz tremia, mas estava cheia de amor. Sem muitas perguntas, ela nos puxou para dentro de seu pequeno espaço, aquecido pela luz de uma lâmpada antiga. A primeira noite foi um teste. Dona Maria estendeu seu único colchão no chão para Lucas e eu. Deitada, olhei para o teto com manchas de infiltração. Havia um gotejar rítmico de água em um balde no canto, um som que preenchia o silêncio da noite. Um rápido ruído no forro me fez arrepiar. Cada gota de chuva forte no telhado de zinco era como um lembrete do frio e da minha solidão. Fechei os olhos, tentando dormir, mas a imagem de Tiago e Camila se repetia na minha mente. De manhã, acordei com um cheiro de café forte. Nosso café da manhã foi simples, pão francês mergulhado no café. Dividi um pedaço de pão, dando a maior parte para Lucas. Mamãe já está cheia, menti ao ver a preocupação em seus olhos. Enquanto comíamos, olhei para as mãos de Dona Maria. Mãos enrugadas e grossas por décadas de serviço. Mãos que agora cuidavam de nós altruistamente. Uma vergonha intensa rastejou em meu peito. Eu, que tinha a capacidade de ter tudo, tornei-me um fardo para uma senhora que deveria estar descansando. Os dias passaram assim, em silêncio e suspiros pesados. Até que uma tarde, enquanto ajudava Lucas a desenhar, ele perguntou com sua voz doce e inocente: Mamãe, por que estamos morando na casa da vovó Maria? Sinto falta dos meus brinquedos. Suas palavras, simples e sem malícia, perfuraram meu coração como um punhal. Essa era a realidade da qual eu tentava fugir. Por minha causa, meu filho perdeu o lar. Fui ao banheiro minúsculo, encostei na parede fria e olhei meu reflexo em um espelho quebrado. Uma mulher com cabelo bagunçado, lábios pálidos e olhos sem vida. Cobri meu rosto com uma toalha pequena e solucei sem som. Cada soluço era uma onda de arrependimento e dor. Quando me acalmei, peguei meu celular velho e barato do bolso. O celular que comprei para economizar, já que todo o nosso dinheiro ia para as necessidades de Tiago. Abri meus contatos e meu dedo trêmulo parou em um nome que eu não discava há muito tempo. Pai. Fiquei olhando para aquilo. Ligar para ele era admitir meu fracasso. Era quebrar minha promessa de viver de forma simples e não depender da riqueza da minha família. Mas enquanto olhava para aquele nome, a voz de Lucas ecoou na minha mente. Não era mais sobre meu orgulho, era sobre o futuro do meu filho. Olhei para a tela brilhante, para o nome que parecia ter peso e poder próprios. Pai. Parecia que uma mão gigante impedia meu dedo de apertar o ícone verde. Imagens de mim mesma de 10 anos atrás voltaram. Uma jovem Beatriz, cheia de coragem e rebeldia, dizendo que podia abandonar tudo por amor. Não preciso do seu nome ou do seu dinheiro, pai, eu disse na época. O amor de Tiago é minha riqueza. Aquelas palavras voltaram agora como veneno, um lembrete amargo da minha ignorância. O amor pelo qual lutei foi o mesmo que me destruiu. A riqueza que rejeitei era a única corda que poderia puxar Lucas e eu desse pântano. Olhei para Lucas, que dormia no colchão com um leve sorriso, talvez sonhando com brinquedos. Naquele momento, todas as minhas dúvidas desapareceram. Não era mais sobre mim. Não era sobre minha promessa quebrada ou meu orgulho ferido. Era por ele, pelo futuro que foi roubado dele. Respirei fundo e finalmente apertei o nome. Segundos de silêncio ensurdecedor enquanto a linha conectava. E então, uma voz quebrou o silêncio. Uma voz profunda, poderosa, mas com um traço de preocupação inegável. Filha? Com aquela única palavra, todas as paredes que construí ao redor do meu coração desmoronaram. Minha garganta fechou e as lágrimas que eu pensei terem secado voltaram a fluir. As palavras não saíam. O único que consegui sussurrar entre soluços foram 3 palavras. Pai, nos ajude. Não houve silêncio prolongado do outro lado.
Não houve pergunta sobre o que aconteceu. Apenas uma pergunta que mudou tudo. O que você quer que eu faça, Beatriz? Aquela pergunta foi como água fria despejada no meu fogo emocional. Minhas lágrimas pararam subitamente. Minhas costas se endireitaram lentamente. Em um instante, a Beatriz mártir desapareceu. E em seu lugar surgiu a Beatriz, filha de Dom Ricardo Santos. Minha voz, ao falar novamente, era fria, firme e sem rastro de lágrimas. Retome tudo, eu disse. Cada palavra tinha o peso de uma sentença. Tudo que ele tirou de mim e do seu neto. Apenas 1 hora depois, um carro preto brilhante parou na entrada da rua estreita. Parecia um alienígena naquele mundo. Um homem em uniforme preto saiu e abriu a porta respeitosamente para nós. Antes de partirmos, abracei Dona Maria. Ela colocou algo na minha mão. Algumas notas amassadas de reais. Para o meu neto, ela sussurrou. Segurei suas mãos grossas. Eu voltarei por você, Maria. Eu prometo. Enquanto o carro se afastava lentamente, olhei pela janela. O pequeno apartamento, a rua suja, tudo ia diminuindo no retrovisor. Aquela seria a última vez que eu olharia para minha fraqueza. Dentro do carro, meu celular tocou. Uma mensagem de um número desconhecido. Tudo está pronto. Começará amanhã às 9 da manhã. Eu não testemunhei tudo, mas estes foram os eventos descritos para mim. Uma história de queda tão rápida quanto o nascer do sol. No dia seguinte, Tiago acordou sentindo-se um rei em seu palácio. O cheiro de comida não era mais o pão simples que eu preparava, mas bacon e waffles caros feitos por Camila. Dona Helena estava sentada à mesa, com um sorriso estampado no rosto, enquanto servia seu filho e sua nova rainha. O café está melhor hoje, meu filho, disse Helena sem malícia. Um sorriso surgiu nos lábios de Tiago. Finalmente, um pouco de paz, disse ele acariciando a mão de Camila. Chega de uma mulher sempre carrancuda perguntando de onde eu venho. Suas risadas ecoaram pela casa. Um som que eles não sabiam que era o último momento de vitória. Exatamente às 8h30 da manhã, Tiago recebeu uma ligação do escritório. Uma reunião de emergência da diretoria, disse a voz do outro lado, imediata e inadiável. Tiago pensou que talvez fosse a promoção que tanto esperava. Beijou Camila e disse, esperem por mim, talvez quando eu voltar, seu marido seja o vice-presidente sênior. Mas ao chegar à sala de conferências, o que o encontrou não foram sorrisos de parabéns, mas uma parede de rostos sérios. No centro da longa mesa, sentava-se um homem que ele não conhecia, com um olhar afiado e segurando uma pasta grossa. Senhor Tiago Oliveira. Não era mais senhor. Eu sou o Dr. Renato, represento o acionista majoritário desta empresa. A reunião começou, mas não era sobre promoção. A pasta grossa foi aberta pelo Dr. Renato, e um a um os documentos foram colocados na mesa. Cópias de extratos bancários, recibos com assinaturas falsificadas, evidências de transferências não autorizadas de fundos da empresa para uma conta pessoal. Cada papel era um prego no caixão de sua carreira. Isso é fabricado, é falso, gritou Tiago. Seu rosto estava vermelho de raiva e confusão. A Beatriz fez isso. Ela está me caluniando. Dr. Renato não se abalou. Senhor Oliveira, tudo isso foi verificado. A diretoria votou unanimemente. Seus serviços estão terminados, com efeito imediato. Aquelas palavras foram como um soco forte que parou sua respiração. Tiago não pôde fazer nada além de observar enquanto os seguranças se aproximavam para recolher seu crachá e chaves. Enquanto caminhava para fora do prédio, cada funcionário que passava desviava o olhar. Os sussurros eram como abelhas zumbindo em seus ouvidos. O rei tinha caído. Ele correu para casa, o coração cheio de raiva e o desejo de culpar tudo em mim. Mas ao chegar ao portão da nossa casa, o que o recebeu não foi o abraço de Camila. Um grupo de homens uniformizados estava carregando nossos móveis, a TV, o sofá, a geladeira, para fora da casa. Camila e Dona Helena estavam do lado de fora, gritando com um homem de terno.
"O que significa isso?" gritou Tiago. O homem de terno virou-se para ele com um sorriso profissional, mas sem vida. "Senhor Oliveira, eu sou o Dr. Santos. Estamos aqui em nome da única proprietária desta propriedade, a senhorita Beatriz Santos." O uso do meu nome de solteira foi um tapa mais dolorido do que a demissão. Foi então que ele soube a verdade. A casa, o carro, todos os bens de que ele se orgulhava estavam no meu nome. Bens adquiridos antes do nosso casamento. Em um instante, tudo se foi. O emprego, o dinheiro, a casa. Tiago, Camila e Dona Helena foram deixados à beira da estrada com algumas caixas de pertences pessoais, enquanto o portão de seu palácio se fechava na frente deles. E ao longe, o céu escureceu novamente, ameaçando derramar a chuva que eu enfrentei na noite em que fui expulsa. O grande portão da casa abriu, não pelas mãos de Tiago ou ordens da minha sogra, mas pela minha autorização. O carro preto entrou lentamente na garagem, que agora estava ampla e limpa. O carro esportivo de que Tiago se gabava, o carro que paguei com minhas economias, mas que ele dirigia, não estava mais lá. O silêncio ao redor não era ensurdecedor, era pacífico, como um suspiro profundo após muito tempo prendendo a respiração. Saí do carro carregando Lucas, que me abraçava forte. Dr. Santos os encontrou na porta, segurando um molho de chaves. Seu sorriso era formal, mas respeitoso. "Tudo está em ordem, senhorita Santos", disse ele. "Todas as fechaduras foram trocadas. Os pertences pessoais do Sr. Oliveira foram enviados para o endereço que forneceram, um pequeno apartamento no centro." Aceitei as chaves. O frio do metal na palma da minha mão me deu um calor estranho no peito. Essa era a sensação de controle. Essa era a sensação de retomada. Entramos. O cheiro do perfume caro de Camila parecia ter desaparecido, substituído pelo cheiro de limão e limpeza. A casa estava limpa, mas ainda havia traços do passado que precisavam ser apagados. Meu olhar caiu para a sala. O sofá ainda estava lá, o sofá cinza onde os peguei, o trono da traição deles. Coloquei Lucas no chão e disse para ele brincar no jardim com a nova babá que meu pai contratou para nós. Quando restamos apenas Dr. Santos e eu na sala, o celular do advogado brilhou. Ele me mostrou a tela. Tiago Oliveira ligando. "Deseja falar com ele, senhora?" perguntou. Olhei para o telefone. Antigamente, cada ligação de Tiago fazia meu coração bater de medo de ter feito algo errado. Agora, eu não sentia nada além de pena e irritação. Assenti e fiz sinal para colocar no viva-voz. "Doutor, que direito vocês têm de fazer isso?" A voz de Tiago estava embargada, cheia de raiva e medo. "Aquela casa é minha. Vocês expulsaram minha mãe. Onde está a Beatriz? Eu quero falar com minha esposa." Aproximei-me do telefone, mas não toquei. Fiquei de pé, com as costas retas, olhando para o sofá à minha frente. "Você não tem esposa aqui, Tiago." Minha voz estava calma, o oposto da tempestade que senti na noite em que saí. "Você está falando com a proprietária da casa onde você morou de graça por 10 anos. O outro lado ficou em silêncio. Parecia que ele não esperava a frieza da minha voz. "Beatriz, Bia, vamos conversar sobre isso?" O tom dele mudou de repente. Ficou suave, o tom que usava quando pedia dinheiro. "Eu errei, eu sei que você está com raiva. Mas pense no Lucas, somos uma família." Um sorriso amargo cruzou meus lábios. "Eu pensei no Lucas na noite em que você me expulsou com seu silêncio enquanto chovia. Agora, você que pense." Olhei para o Dr. Santos e sinalizei para encerrar a ligação. "Sr. Oliveira", interrompeu o advogado, "qualquer comunicação futura será através do meu escritório. Não tente se aproximar da minha cliente." O advogado desligou. O silêncio voltou à sala. Virei-me para os funcionários que aguardavam ordens lá fora. Apontei para o sofá onde a traição ocorreu. "Joguem isso fora", ordenei. "Queimem se for preciso. Não quero ver nada que eles tenham tocado." Enquanto carregavam o sofá para fora, senti o ar da casa ficar mais leve. Saí para o jardim e vi Lucas correndo atrás de uma borboleta. Sua risada era música para meus ouvidos. Este era o meu reino agora.
sem um rei para dar ordens, sem uma sogra para zombar e sem uma amante para roubar a atenção. Eu era rainha no meu próprio trono, e desta vez garantiria que as muralhas do meu castelo nunca mais fossem derrubadas por ninguém. Filha, eu tenho conexões. Posso te colocar no conselho da empresa ou te dar um cargo em um dos nossos hotéis. Você não precisa se cansar na frente de um fogão. Eu estava sentada com meu pai na sala de jantar de sua mansão. Os talheres de prata brilhavam sob o lustre, mas minha mente estava em outro lugar, em um pequeno ponto em São Paulo que vi ontem. Um lugar velho, empoeirado, mas cheio de potencial. Abaixei o garfo e olhei diretamente nos olhos do meu pai. Pai, por 10 anos a cozinha foi minha prisão. Lá eu me escondia sempre que eles me machucavam com palavras. Lá eu chorava enquanto cortava cebolas para não ser notada. Mas lá eu também senti que tinha um propósito. Quero retomar isso. Quero que a cozinha seja meu reino, não como escrava, mas como rainha. Meu pai suspirou, mas vi um pequeno sorriso de admiração em seus lábios. Ele assentiu. Se é isso que você quer, Beatriz, eu te apoio. Usei o dinheiro que obtive vendendo algumas joias que recuperei e um pouco de ajuda do meu pai como capital. Não usei o nome da família Santos. Eu queria que cada centavo que ganhasse fosse fruto do meu próprio suor. Chamei o restaurante de Tempero de Mãe. Simples, sem pretensões. As semanas seguintes foram cheias de um cansaço que eu nunca tinha sentido antes. O cansaço de ser uma esposa mártir é diferente do cansaço de ser uma empreendedora. A dor nas minhas costas não era de me curvar para limpar a bagunça de Tiago, mas de carregar sacos de arroz e arrumar mesas. Os cortes nos meus dedos não eram por negligência, mas marcas da minha dedicação. Dona Maria estava comigo. Ela era meu braço direito, minha provadora oficial e quem me encorajava quando o medo batia. Está delicioso, filha, dizia Maria provando minha feijoada especial. Esse sabor não vem dos temperos, vem do seu coração que está inteiro de novo. O dia da abertura chegou. Sem grande inauguração, sem corte de fita com políticos, apenas abrimos a porta e penduramos a placa de aberto. O cheiro de abóbora com carne seca e arroz fresco flutuava no ar, como um convite aos passantes. O nervosismo no meu peito era como um tambor batendo rápido. E se ninguém entrasse? E se não gostassem? Mas lentamente as pessoas entraram. Funcionários de escritórios próximos, estudantes, motoristas de aplicativo. No começo, um por um, até que o pequeno espaço ficou cheio. Da cozinha, espiei pela pequena janela. Vi um senhor tomando o caldo da feijoada. Ele fechou os olhos e sorriu, como se lembrasse de uma boa memória. Vi um grupo de amigos rindo enquanto compartilhavam uma porção de coxinha. Naquele momento, senti um tipo de emoção que nunca senti com Tiago. Era a emoção da validação. A emoção de saber que eu tinha valor, que meu trabalho fazia os outros felizes e que eu não precisava de um homem para me sentir assim. Dona Beatriz, chamou uma das minhas garçonetes. Tem alguém que quer falar com a senhora. Mesa 5. Fiquei nervosa, pensando se seria uma reclamação. Limpei as mãos no avental e saí. Na mesa 5, uma mulher que parecia cansada do trabalho sorriu para mim. A senhora é a dona? Perguntou. Assenti. Ela segurou minha mão. Obrigada. Faz tempo que não vou para minha terra natal no interior. Sua comida parece a comida da minha mãe. Meu cansaço sumiu. As lágrimas que eu tentava segurar brotaram nos meus olhos. Obrigada eu, respondi com a voz embargada. Naquela noite, enquanto fechávamos, contei o dinheiro no caixa. Não era uma fortuna comparada à riqueza dos Santos, mas para mim era o valor mais alto do mundo. Era o dinheiro da minha liberdade. Ao apagar as luzes da frente do restaurante, olhei para a rua escura. Ao longe, sob um poste de luz, vi uma figura familiar. Um homem vestindo roupas sujas, de cabeça baixa, mas com os olhos fixos diretamente em mim. Cheio de inveja, arrependimento e um desespero assustador. Tiago. Ao perceber que eu o vi, ele virou-se rapidamente e desapareceu na escuridão, como uma sombra assustada pela luz do meu sucesso.
mas o arrepio que seu olhar deixou permaneceu. Um lembrete de que minha luta não havia terminado totalmente. O sucesso tem seu próprio som. No tempero de mãe, era o ritmo dos talheres batendo nos pratos, o riso coletivo e o vapor quente do arroz fresco. O almoço estava agitado. Cada colherada que eu servia vinha com um sorriso, um contraste enorme com os tempos em que eu servia Tiago com medo. Eu estava no balcão organizando recibos quando o clima mudou. O barulho alegre dos clientes diminuiu, substituído por um silêncio pesado. Senti um arrepio na nuca. Antes mesmo de ver o motivo, levantei o olhar. Na porta estava um homem familiar, mas transformado. Sua camisa, antes sempre passada e limpa, estava amassada e manchada. Seu rosto não estava barbeado e seus olhos estavam vermelhos, com olheiras profundas. Tiago. Ele não parecia o executivo arrogante que me expulsou. Parecia um fantasma voltando para assombrar o próprio cadáver. Ele caminhou até o balcão. O cheiro de bebida e suor chegou antes dele. Ele tentou sorrir, mas parecia um animal ferido. Beatriz! Sua voz estava rouca. Que lugar bonito! Eu sabia que você era capaz. Fiquei parada. Minhas mãos seguravam firmemente a borda do balcão para evitar que tremessem. Não de medo, mas de raiva. O que você está fazendo aqui, Tiago? Perguntei, minha voz baixa, mas afiada. Ele se aproximou mais, colocando as mãos sujas no vidro limpo do balcão. Bia, sinto sua falta. Sinto falta do Lucas. Podemos conversar? Só um pouco, ainda sou seu marido. A palavra marido saiu de sua boca como um insulto. Olhei para aquelas mãos, as mãos que tocaram Camila, as mãos que me empurraram para fora da minha própria casa. Você não tem esposa aqui, respondi, olhando nos seus olhos. Sua esposa é a mulher que você escolheu levar para minha casa. Onde ela está? Ela te deixou quando o dinheiro acabou? Parecia que um raio o atingiu. Sua fachada gentil desapareceu e o verdadeiro Tiago surgiu. O homem acostumado a ter o que queria. Não se ache tanto, Beatriz. Sua voz subiu, atraindo a atenção de todos. Meu dinheiro foi usado aqui. Eu quero metade do lucro. Sem mim, você não teria coragem de construir isso. A audácia dele não tinha limites. Respirei fundo, acalmando o fogo no peito. Meu segurança aproximou-se, mas eu levantei a mão para detê-lo. Eu podia lidar com isso. Saí de trás do balcão e o encarei. Seu dinheiro? Perguntei com sarcasmo. Cada centavo usado aqui veio das joias que comprei com minhas próprias economias. Joias que você nem sabia que eu tinha porque estava ocupado comprando luxos para sua amante. Você não tem investimento aqui, Tiago, exceto a dor que causou e que eu usei como combustível para vencer. Olhei ao redor para os clientes que o observavam com nojo. Saia antes que você se humilhe mais, ordenei. Ele tentou segurar meu braço, mas o segurança e mais 2 funcionários homens entraram na frente. Tiago parou, vendo que estava em desvantagem. Ele recuou, seus olhos cheios de veneno. Isso não acabou, Beatriz. Você não pode me afastar do meu filho. Eu voltarei e pegarei o que é meu. Ele saiu batendo a porta. Quando ele finalmente se foi, foi como se um peso tivesse sido retirado de todo o restaurante. Voltei para a cozinha e minhas pernas fraquejaram. Segurei na pia. Eu não tinha medo de Tiago, mas tinha medo do que ele seria capaz de fazer agora que não tinha nada a perder. A ameaça sobre Lucas era como uma mão fria apertando meu coração. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Santos. A guerra não tinha terminado, apenas mudou de forma. A paz no tempero de mãe foi novamente quebrada, desta vez por 2 mulheres tentando esconder sua ruína atrás de maquiagem pesada e roupas que já não serviam para a situação. Dona Helena com um vestido de seda desbotado e Camila agarrada ao braço da velha como uma criança assustada. Onde está aquela mulher? Onde está a ladra? A voz de Helena era estridente, ecoando pelo restaurante. Saí da cozinha limpando as mãos no avental. Meu coração bateu forte de irritação. Eu sabia que esse dia chegaria. Senhora, não é permitido gritar aqui, disse Joy, minha funcionária. Mas Camila a empurrou bruscamente. Não me toque, sua empregadinha, gritou Camila olhando para mim.
Beatriz, que cara de pau a sua, vivendo como rainha com o dinheiro do Tiago. Caminhei até elas, cada passo firme. Olhei para os clientes que já estavam com os celulares gravando o escândalo. Elas queriam me humilhar, então eu lhes daria o prazer de me ver no controle. Se não vão fazer um pedido, peço que saiam. Minha voz estava calma. Vocês estão incomodando os clientes. Não nos dê ordens, gritou Dona Helena, o rosto vermelho de ódio. Você que deve sair daqui. Devolva o dinheiro do meu filho. Você usou o dinheiro dele para abrir este boteco enquanto nós passamos fome. Um burburinho correu entre os clientes. A acusação era grave. Ladra. Olhei para Helena, a mulher que eu respeitava e servia, que agora parecia uma mendiga desesperada. Dona Helena, chamei seu nome com pena. Todos sabemos quem é o verdadeiro ladrão aqui. Vocês roubaram minha paz, minha confiança e quase roubaram o futuro do seu neto. O dinheiro de que vocês falam? Ele acabou nos luxos da Camila e no vício do Tiago. Os olhos de Camila se arregalaram. Mentirosa! Ela tentou avançar para me puxar o cabelo, com as unhas prontas para ferir. Mas antes que chegasse perto, um cliente forte levantou-se e bloqueou o caminho. Outros clientes também se levantaram, formando uma barreira entre mim e as agressoras. Moça, saia antes que chamemos a polícia, disse um cliente. Conhecemos a dona Beatriz. Não venham inventar histórias. Helen e Camila pararam. Olharam ao redor e viram apenas julgamento. Não contra mim, mas contra elas. O plano de me humilhar falhou. Elas eram as vilãs. Envergonhadas, elas recuaram. Mas antes de sair, Helena soltou sua última cartada. Isso não acabou, Beatriz. O Lucas é meu neto. O pai dele tem direitos. Nos vemos no tribunal. Elas saíram rapidamente, como ratos fugindo da luz. Fiquei no meio do restaurante, as pernas trêmulas. Quando a adrenalina baixou, Joy me trouxe água. Os clientes começaram a aplaudir, um aplauso de apoio. Mas eu não conseguia sorrir. A ameaça de Helena sobre o tribunal e o Lucas ecoava em minha mente. Eu venci essa batalha na frente de todos, mas a verdadeira guerra seria jurídica. E o prêmio era o coração e o futuro do meu filho. O som da caneta deslizando no papel era a música do meu sucesso. Eu estava em uma sala privada de um hotel famoso, diante de investidores interessados em franquear o tempero de mãe. Antigamente, minha assinatura não valia nada. Eu precisava da permissão do Tiago para cada cheque. Agora, cada rubrica minha valia milhões. Parabéns, senhorita Santos, disse o empresário idoso. Sua história e o sabor da sua comida são uma marca poderosa. Saí do hotel não apenas como mãe e chefe, mas como CEO. O sol parecia me abraçar. Entrei no meu carro novo, comprado com meu próprio lucro. Passei pela obra da nossa segunda unidade. O barulho de martelos era o ritmo do progresso. Aquele era o império que eu deixaria para Lucas. Mas cada luz tem sua sombra. Ao chegar ao meu escritório, Dr. Santos me esperava com o rosto sério. Ele colocou um envelope pardo na mesa. Chegou a intimação, Beatriz, disse ele baixo. Tiago entrou com o processo. Ele quer a guarda total. Meu mundo parou. Abri o envelope com mãos trêmulas. Li as acusações. Mãe inapta, ausente devido à obsessão pelo negócio, alienação parental. Cada linha era uma mentira jurídica. Eles estavam usando meu sucesso contra mim, dizendo que por eu estar trabalhando para o futuro de Lucas, eu o negligenciava. O advogado deles alega que o Tiago tem capacidade agora, explicou o Dr. Santos. Ele conseguiu um emprego na empresa de um amigo e dizem que o ambiente de uma mãe solteira empresária não é estável. Fechei o punho com força. O veneno de Tiago não tinha limites. Ele queria me ferir onde o dinheiro não podia curar. Vamos lutar, doutor. Minha voz era dura. Mesmo que eu gaste tudo o que ganhei, eles não levarão Lucas. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei Lucas dormindo no sofá com um caderno de desenhos. No desenho estávamos nós dois, eu com uma coroa e um avental e ele com uma colher de pau. Abaixo estava escrito Super Mamãe e Super Lucas. As lágrimas que segurei na frente do advogado finalmente caíram. Beijei meu filho, sentindo seu cheiro. Meu reino estava crescendo, sim, mas o trono não valia nada sem o meu príncipe.
Aquele envelope era a última jogada de Tiago, e eu teria que usar meu trunfo final. O tribunal estava frio, cheirava papel velho e desespero. Eu estava sentada no lado da defesa, com as costas retas. Do outro lado, Tiago parecia diferente. Usava um terno simples, o cabelo penteado e um rosto de tristeza ensaiada. Ao lado dele, Dona Helena chorava falsamente em um lenço. O juiz bateu o martelo. O advogado de Tiago começou. Excelência, meu cliente é uma vítima. Vítima de uma esposa que preferiu o dinheiro à família. Documentos mostram que a senhorita Santos trabalha 16 horas por dia. Quem cuida da criança? Babás? O menino cresce sem mãe enquanto ela enriquece. O juiz me olhou e senti o peso do julgamento. Eu queria gritar que trabalhava para que Lucas nunca passasse fome, mas fiquei quieta. Tiago foi ao banco das testemunhas. Eu amo meu filho, disse ele com lágrimas nos olhos. Eu errei no passado, mas me arrependo. Só quero dar um lar estável para o Lucas, onde os pais estejam presentes, não em viagens de negócios. Eu mordi meu lábio até sentir o gosto de sangue. Quanta audácia! O homem que nem sabia o tamanho do sapato do filho estava fingindo ser o pai perfeito. O juiz declarou um recesso. No corredor, indo ao banheiro, senti uma presença. Fui bem, não fui? Ouvi. Virei-me e vi Tiago encostado na parede, com seu sorriso arrogante de volta. O que você quer, Tiago? Perguntei cansada. Você nem sabe se ele tem alergia a camarão. Ele riu e aproximou-se, sussurrando. Você é esperta, Beatriz. Você me conhece. Eu não quero trocar fraldas ou levar na escola. Isso é um fardo. Ele olhou nos meus olhos e revelou sua última carta. É simples. Quero um acordo financeiro. 50 milhões de reais. Dê-me o capital para eu recomeçar e eu assino os papéis de guarda total agora mesmo. Eu desapareço da vida de vocês para sempre. Pense nisso. 50 milhões pela sua paz de espírito. Ou prefere arrastar isso por anos e deixar o Lucas ver nossa briga na TV? Eu estava horrorizada. Ele estava vendendo o próprio filho. Estava cobrando um resgate. Você está vendendo seu filho. Minha voz tremeu de noiva. Não estou vendendo, respondeu ele sem piscar. Estou cobrando pela minha saída. Pense bem, Beatriz. Ele se afastou quando viu pessoas chegando, voltando à máscara de bom pai. Voltamos para a sala. Tiago me lançou um olhar perguntando se eu aceitava a oferta. Dr. Santos levantou-se. Excelência, antes de sua decisão, temos novas evidências. Evidências que provam que a petição do pai não vem do amor, mas de um motivo criminoso. O juiz franziu a testa. Dr. Santos apresentou um pendrive. Uma gravação de vídeo e documentos de dívida, Excelência. Tiago empalideceu. O vídeo mostrou Tiago em um cassino 2 dias antes, discutindo agressivamente com um homem que parecia um agiota. O documento seguinte era uma nota promissória assinada por Tiago. O pagamento de sua dívida de 30 milhões de reais seria feito com o dinheiro do acordo que ele esperava receber da ex-esposa. Um suspiro de choque percorreu a sala. Dona Helena segurou o peito. E como evidência final, continuou o Dr. Santos, temos a gravação de áudio da conversa no corredor de agora há pouco. A voz de Tiago ecoou pelos alto-falantes. Não estou vendendo 50 milhões pela paz de espírito. Eu não quero trocar fraldas. Isso é um fardo. Cada palavra era um prego no caixão dele. O tribunal ficou em silêncio absoluto de nojo. A juíza olhou para Tiago com desprezo visível. É falso! É montagem! Gritou Tiago, perdendo o controle. A máscara caiu completamente. Ordem no tribunal! Gritou a juíza. Senhor Oliveira, a corte está convencida não apenas da sua falta de capacidade, mas do perigo que você representa para a criança. Usar um filho como moeda de troca é abominável. Ela bateu o martelo. A petição de guarda é negada. Concedo a guarda total e exclusiva à senhorita Beatriz Santos. Além disso, emito uma medida protetiva permanente de 500 metros. Tiago desabou na cadeira. Helena chorava de verdade agora, de vergonha. Excelência, acrescentou o Dr. Santos,
Minha cliente apresentará queixa criminal por extorsão contra o Sr. Oliveira. Olhei para Tiago pela última vez. Não senti pena, apenas paz. O jogo acabou, Tiago, sussurrei. Saí do tribunal para a luz do sol. Lucas estava no carro nos esperando. Estávamos livres. 5 anos se passaram. O tempo foi um bom amigo, apagando as cicatrizes. O Tempero de Mãe agora era uma franquia nacional de sucesso. Eu estava no meu escritório em São Paulo, vendo o pôr do sol. Minha secretária entrou com um envelope gasto, sem remetente, mas com uma letra que eu reconhecia. Agora a letra estava trêmula. Beatriz, dizia a carta. Vi você na TV ontem, você está linda. Percebi que eu era a nuvem que tapava o seu sol. Estou morando no interior, com parentes distantes. Minha mãe faleceu ano passado e nem tive dinheiro para o enterro. A Camila se casou com um estrangeiro e nunca mais olhou para trás. Me arrependo todos os dias de ter trocado uma rainha por uma pedra. Não peço perdão, porque não mereço. Só queria dizer que você venceu e fico feliz que o Lucas esteja bem. Não responda. Adeus, Tiago. Deixei a carta na mesa. Não chorei. Não senti raiva. O Tiago que amei morreu há muito tempo. Aquela carta era de um estranho. Coloquei-a na gaveta com velhos recibos. Ela não tinha mais poder. A porta se abriu e Lucas, agora com 10 anos, entrou. Ele era um menino bonito e confiante. Mamãe, está pronta? O vovô está nos esperando lá embaixo para tomar sorvete. Sorri. Sim, querido, estou pronta. Peguei minha bolsa e saímos. Olhei-me no espelho do corredor. Não era mais aquela mulher quebrada na chuva, mas uma mulher completa, dona do seu destino. A felicidade não depende de um príncipe, mas de se amar o suficiente para construir seu próprio castelo. Saímos do prédio, o ar da noite estava fresco e meu pai acenava do carro. Mamãe, você está feliz? Perguntou Lucas. Muito, meu filho, respondi. O sol se foi, mas meu mundo nunca esteve tão iluminado.